Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de decisão e dúvida. Eu estava pensando, a respeito disso porque nem sempre nós estamos conscientes das decisões que nós tomamos. Então, primeiramente, eu queria falar de todas as nossas decisões, né? Tudo que a gente faz, pensa ou sente, principalmente, esses dias aí eu estava experimentando alguns sentimentos, emoções bem fortes e parece assim, me parece que a gente fica numa posição de vítima dos nossos próprios pensamentos e dos nossos próprios sentimentos. Então, eu vejo assim que o sentimento é como se fosse uma espécie de barômetro. É como se ele fosse algum tipo de instrumento que te demonstrasse que você tomou uma decisão ali, que pode ser legal, enfim. Mas principalmente as emoções, que nós consideramos negativas, ou seja, as emoções que quando a gente fica triste, quando a gente fica bravo, quando a gente fica magoado, chateado, por exemplo, ela está indicando, na verdade, que nós tomamos algum tipo de decisão. Como assim? Porque a decisão, o fato de ficar bravo ou ficar triste foi uma decisão. E uma decisão é uma conclusão que nós chegamos. Então é como se fosse assim, toda vez antes de tomar uma decisão, qualquer atitude minha, então todos os fatos são analisados e de acordo com aquilo que acredito, eu tomo uma decisão. E isso nem sempre, ou na maior parte das vezes, não é algo consciente. Mas o fato é que todas as nossas decisões são baseadas nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos. Então eu falei muito aqui, de crença inconsciente, de quão importante é nós questionarmos toda e qualquer crença que nós temos na nossa mente, porque essa é a única maneira de haver uma mudança efetiva. E então me veio assim muito forte essa questão de como esse processo é tão rápido e tão inconsciente que quando eu vejo eu já estou lá, sendo vítima das minhas próprias emoções e aí eu não me dou conta dessa questão da decisão. E aí, por outro lado, como as decisões são muito rápidas, nós nem temos a consciência de que foi uma decisão, de que foi algo escolhido, de que foi algo voluntário, Eu falei aqui antes já dessa questão do voluntário, de que todas as nossas decisões são voluntárias. Mas outra coisa que eu queria trazer também era nos momentos de dúvida, O que fazer nos momentos de dúvida? Por que a gente fica tão em dúvida? Ai, será que eu caso ou compro uma bicicleta? O que está, se manifestando, o que está acontecendo por trás na nossa mente quando nós estamos em dúvida? Então, na verdade, nós só temos dúvidas porque nós não sabemos quem somos. Então, toda vez que eu fico pensando, ai, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo falar tal coisa? Será que eu devo, sei lá, fazer esse curso? Será que eu devo falar para o fulano que, puxa, eu não gostei de alguma coisa que ele fez? Enfim. E a gente sempre fica em dúvida porque nós não sabemos quem somos. E aí, primeiro lugar, a gente acha que, dependendo da decisão que a gente tomar, isso vai mudar quem nós somos, vai mudar a nossa história. E de verdade, outra coisa que eu fiquei pensando é que toda decisão que nós tomamos por toda a humanidade. Se a nossa decisão é baseada naquilo que eu acredito que eu sou, então, e se eu sou um com todos, e se eu sou como todos os meus irmãos, então eu estou tomando uma decisão, veja, pela humanidade. Mas, então, diante de qualquer situação, uma dica muito legal que funciona para mim é eu me perguntar o porquê. Então, numa situação assim, eu não sei se eu devo conversar com fulano, eu não sei se eu devo ser honesta nisso, enfim. Então, eu me faço a seguinte pergunta: por que eu faria isso? E aí eu penso, eu faria isso porque, puxa, meu coração tá me dizendo para fazer, porque eu gosto dessa pessoa, porque, enfim, eu me importo, lá. E aí eu me pergunto, aconteceu justamente essa situação, eu falo, por que eu não faria isso? Porque eu tenho medo que ele não vá me entender, porque eu tenho medo que a gente brigue por causa disso, porque eu tenho medo que outro conflito venha à tona, porque eu tenho medo que ele não goste mais de mim, enfim. Então, nessa questão específica minha, eu cheguei à conclusão que, assim, o motivo pelo qual eu não faria seria o medo,
e o motivo pelo qual eu faria seria amor, ou pelo menos aquilo que eu compreendo como amor. Então, se a gente começar a fazer nessas perguntas por que eu faria e por que eu não faria, e entender que toda decisão e dúvida depende daquilo que eu acredito, e acredito o quê? Acredito que eu sou, né? Então, assim, dependendo do que eu acredito que eu sou, eu vou tomar as minhas decisões e vou ficar em dúvida diante das situações, né? Então, o que eu queria trazer aqui como reflexão é, primeiro, eu já falei muito disso aqui antes, mas assim, primeiro, olhar para os sentimentos, olhar para aquilo que a gente está sentindo naquele momento, se houver qualquer desconforto, saber já fazer o caminho de volta para a sua mente para entender qual foi a escolha, qual foi a decisão que eu fiz que é equivocada, baseada no meu ser irreal. Então essa é uma questão, né? Então, dependendo daquilo que eu estou sentindo, eu já sei que eu tomei uma decisão, né, baseada no ego ou baseada na minha mente certa. E segundo, trazer também essa questão da dúvida, que quando as dúvidas surgirem, então também entender o caminho de volta para minha mente, entender que eu estou em dúvida porque eu não sei quem eu sou, porque se eu soubesse eu não estaria em dúvida. Então, primeiro, eu tenho medo de que a minha decisão vai mudar aquilo que eu sou, né? E segundo, pensando, né, em termos de... Uma pergunta bem legal, assim, numa situação de dúvida é: o que o amor faria no meu lugar? O que o espírito faria nesse lugar? Qual a decisão que tem a ver com o meu espírito? E aí parece que as coisas ficam mais claras, as respostas vêm à mente, né, serena, que toma esse tempinho, assim, um passinho, um respiro. Estou em dúvida, respiro. O que o espírito faria nesse momento? O que o amor faria nessa situação? E aí isso já faz com que a gente tome outro tipo de decisão. Bom, é isso, gente. Se vocês têm, assim, às vezes tomam decisões sem serem conscientes e também vivencia aí muitos momentos de dúvidas, assim como eu. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E é isso. Até o próximo vídeo. Super obrigada. Namastê.